Oferecimento Autoescola Cruz da Menina. Você na direção certa. Na tarde deste domingo, no estádio José Cavalcante, o time do Nacional de Patos goleou a Desportiva por 6-0 e garantiu a permanência do Verdão Maravilha na elite do futebol paraibano. A partida foi o último jogo do campeonato estadual e o Nassa foi para o campo precisando apenas de um empate para continuar na primeira divisão. Fez mais do que o dever de casa e entrou com tudo. Não deu espaço para o adversário. Aos 9 minutos do primeiro tempo, o juiz marcou pênalti para o Canário. Silvio bateu e abriu o placar. Nacional 1, Desportiva 0. O time do técnico Marcos Nascimento começou bem e mostrou a liderança em campo. Com uma atuação muito superior ao da Desportiva, não demorou muito para o Nassa marcar o segundo gol da partida. Aos 34 minutos, foi a vez de Cezinha mandar a bola para a rede e ampliar o placar. Nacional 2, Desportiva 0. E não parou por aí. O Nacional de Patos confirmou o favoritismo com mais um gol no primeiro tempo, o terceiro da partida. Em um lance caprichado, Manu chutou forte e fez um golaço. Nacional 3, Desportiva 0. O segundo tempo não foi diferente. Logo aos 7 minutos, o jogador Xuxa fez o quarto gol para o Nacional. O Verdão só queria saber de balançar a rede. Aos 12 minutos, Cezinha fez o seu segundo gol, o quinto da partida. Ele ampliou a goleada em cima da Desportiva antes mesmo do apito final. Mas foi aos 44 minutos do segundo tempo que o placar fechou. Silva fez mais um e completou a fartura de gols para o Nacional. Placar final, Nacional de Patos 6, Desportiva 0. O atacante Cezinha, um dos protagonistas da partida com 2 gols marcados, falou da classificação final do quadrangular da morte. A nossa obrigação era manter o clube onde a gente encontrou. Então, graças a Deus, hoje a gente foi feliz e conseguiu deixar o clube na primeira divisão, que era o mais importante, né? E se encerra mais um ciclo, né, entre jogadores, né? Fizemos uma família aqui, né? E espero que o Nacional, ano que vem, possa montar outra boa equipe, né, e conseguir classificar para o hexagonal do título, que esse clube aí merece bastante título. Comandando o time desde julho do ano passado, o técnico Marcos Nascimento analisou a evolução e conquistas do Nacional nesses 8 meses de trabalho. Apesar da permanência na primeira divisão, Marcos criticou o regulamento do campeonato paraibano e disse que ele foi injusto com algumas equipes, inclusive com o Nassa. Levando em consideração que em julho do ano passado nós encontramos o Nacional numa segunda divisão, tendo fracassado por 3 anos consecutivos o acesso para a primeira. E nós não só conquistamos a segunda divisão, mas como também terminamos a primeira fase desse campeonato da primeira divisão como a 4ª melhor equipe em termos de pontuação. E por conta de um regulamento que, na minha concepção, foi madrasto com algumas equipes e beneficiou outras. A exemplo do Nacional com 19 pontos ficou ausente, ficou fora da zona de classificação. E equipes com 14 ou 15 pontos fizeram parte. Então fica a sensação do dever cumprido, porque o time se mantém na primeira divisão, mas fica também a frustração, porque nós brigamos até a 8ª rodada da fase anterior, sempre entre as 3 melhores equipes. Terminamos a fase anterior como a 4ª melhor equipe, mas como o regulamento privilegiava grupos, nós ficamos fora, disputamos o quadrangular da permanência e fomos a equipe que mais somou pontos, mas enfim, deixa uma certa tristeza porque nós sabíamos que a nossa equipe poderia estar disputando pelo menos uma 1/4 de final e principalmente a gente entristece o nosso torcedor que fez por onde veio ao estádio, vibrou com a equipe, acreditou na equipe e merecia de nós pelo menos chegarmos a uma semifinal desse campeonato. O técnico destacou que a culpa do time não ter se classificado para as 1/4 de final não é só do regulamento, mas também por causa de outros fatores. A gente não tem que culpar a nossa não classificação para as 1/4 de final tão somente a um regulamento. Nós temos que somar N variáveis. Nós somos incompetentes em algumas partidas. Aqui, por exemplo, contra o CSP, somando com a pífia a arbitragem do jogo, que anulou gol lícito nacional,
E o Nacional tomou o segundo gol aos 48 minutos de partida. A partida que nós fizemos aqui dentro da equipe do Atlético de Cajazeira, que também fomos incompetentes, fomos eu, primeiramente, depois os atletas. E aliado à nossa pouca, digamos assim, estrutura, início do campeonato tivemos dificuldade para inscrever atletas, jogos decisivos como 13 Nacional em Campina Grande, chegamos já na hora do jogo, saímos aqui às pressas. Então foram pontos valiosos que nós perdemos, o que culminou contribuindo para a nossa não classificação. Porque tem pessoas que falam assim, o Nacional deixou de se classificar porque perdeu do CSP em Patos, mas nós ganhamos em João Pessoa. Então não só isso justifica ou deixa de justificar. A sensação de dever cumprido existe, porém existe pelo menos de minha parte uma certa frustração, porque eu particularmente queria dar ao nosso torcedor pelo menos uma passagem para as semifinais desse campeonato. Experiente no futebol, o técnico Marcos Nascimento disse que apesar do trabalho de comandar equipes já ser uma rotina na vida dele, de cada situação é possível aprender algo novo. E dessa vez ele pede mais atenção dos diretores dos clubes ao concordarem com o regulamento de um campeonato. Todo campeonato a gente aprende algo a mais e aprende principalmente com os nossos erros, né? Esse campeonato deixou principalmente a lição para nós que fazemos parte de comissão técnica e para diretores. Pelo amor de Deus, os campeonatos que vêm sucessivamente ou que vêm a seguir, quando chegar no arbitral, analise um regulamento. Porque os regulamentos dos últimos campeonatos paraibanos, principalmente desse, não é só o regulamento, a fórmula de disputa principalmente, ela não é benéfica para o futebol paraibano. Ela beneficia equipes e assassinam outras. Então nós precisamos de um regulamento que seja um regulamento igual para todos, igualitário, imparcial. E infelizmente, e eu não culpo só a federação não, porque a federação, antes de colocar um regulamento em prática, antes de começar um campeonato, ela tem que receber a autorização através de uma concordância, que é a assinatura de cada um dos presidentes. Então, na minha concepção, o regulamento foi falho? Não, foi muito falho. Mas os clubes têm muito mais culpa em aprovar o regulamento do que a própria federação. Oferecimento: Autoescola Cruz da Menina. Você na direção certa.